E humanamente a gente não consegue fazer isso. Consegue, irmãos? Não. Mas o Espírito Santo, Ele é capaz. Ele é capaz. Então, estou grato a Deus, porque meu pai está com a gente ali. Ele está lá no último banco. Convidei, ele veio. Estou com a família, com os filhos, a esposa. E também posso dizer que eu estou com os amigos e irmãos. Tá bom? Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia, no livro de Mateus. 13/4, livro de Mateus, capítulo 7. Vamos contar rápido, porque é um livro fácil, né? 13/4, 2024, Barra de Vila, capítulo Bahia. Eu vou pedir a paciência dos irmãos para que eu possa pregar alguns minutos, tá bom? Tá bom? Tem alguém com fome aí? Levante a mão. Quem está com fome? Seja sincero. Ok? Então, dá para segurar um pouquinho a fome? Tá? Pronto. Então, faz o esforçozinho aí. Vamos lá. Nós vamos ler o capítulo 7, verso 1. Todos encontraram, amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, o Senhor está se movendo nesse lugar. Porque o Senhor tem uma obra especial a fazer em nosso coração. Nós estamos nesse momento, Senhor, autorizando o Senhor a fazer essa obra em nosso coração, Pai. Quer nos dar um coração cheio do amor de Jesus Cristo. Um coração capaz de viver o que o Senhor pede para nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você não entendeu a mensagem, eu queria resumir a mensagem em uma frase. Tá bom? Vamos imaginar que você não vai entender. Mas eu quero que, através dessa frase, você entenda. Qual é a frase? Se você estiver sendo curado por Jesus, você será o instrumento de cura. Amém? Mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, está sendo curado. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então presta bem atenção na frase. Se você está sendo curado, você será um instrumento de cura. Eu vou dizer brevemente aos irmãos que a mensagem que eu vou pregar, primeiro, a necessidade de viver essa mensagem profunda sou eu. Ok? Por isso que eu vou pregar. A segunda coisa, vou pregar porque vi que mais gente precisa. Então, se mais gente precisa, como eu preciso, né, Senhor? A gente precisa pregar. Porque à medida que a palavra é pregada, o Espírito Santo nos cura. Nos cura. E é um mandamento, irmãos. Mateus, capítulo 7, verso 1, diz assim: não julgueis, para que não sejais o quê? Julgados. Quem já ouviu o sermão disso aqui? Fala desse mandamento. Quem já ouviu, levante a mão. Poucas pessoas ouviram, né? Mas é um mandamento difícil de viver. Facilmente se perde esse mandamento. Sim ou não, irmãos? Porque quando a gente se percebe, já está julgando. Né? Porque a gente julga muito rápido. A gente ouve falar de uma pessoa, né? Alguém fala pra gente, uma pessoa fala, olha, fulano tal, e assim, de forma negativa, né? A gente já olha para a pessoa, quando a gente vê, e a gente tem um diagnóstico ruim da pessoa. E às vezes a pessoa não é aquilo, mas a gente não consegue enxergar a pessoa de forma positiva, porque a gente já criou uma impressão negativa da pessoa, é assim ou não é? E olha que isso aqui que eu estou falando para vocês é o que Jesus quis dizer. Ele falou assim: não julgueis. É um mandamento curto, não é? Não julgueis. Irmãos, por que a gente não deve julgar? O hino que a gente cantou falou que nós somos o quê? Uma família. E a família precisa estar o quê? Curada, restaurada, feliz.
Mas se houver julgamentos, a família vai estar ferida. Porque quando alguém julga alguém, machuca essa pessoa. Sim ou não? Fere. Então a família universal, a família mundial está ferida. As pessoas que estão feridas muitas vezes não são feridas emocionais, são feridas físicas, são, mas muitas feridas estão ligadas a pessoas que julgou você, falou para você que você não era, criou uma imagem ruim de você. E eu queria dizer para vocês que Jesus falou assim: não julgueis. Jesus estava falando assim: olha, não faça um juízo temerário. O que é juízo temerário? Um juízo apressado, irmãos. Outra coisa que Jesus tinha em mente: um juízo arrogante. A gente olha para o outro e se sente melhor. Isso é uma tendência. Jesus não faça um juízo. E sabe o que Jesus tinha na mente dele também? Não faça um juízo do outro segundo o que você ouviu de outra pessoa. O terceiro, né? Não faça juízo. Então não seja apressado, não se sinta melhor que o outro, porque viu o outro agir de tal forma, e não faça juízo porque alguém falou tal coisa. E eu quero agora contar para vocês uma história. Porque uma das formas que Jesus mais ensinava, de forma mais rápida, né? Porque temos pouco tempo, era através de quê? Histórias, parábolas. E a história é: lá na América, nos Estados Unidos, um trem ia fazendo uma viagem que já durava por uns 10 a 12 dias. As pessoas estavam muito cansadas naquele trem. Muito cansadas. De repente, 2 horas da manhã, Rafael, lembra, Josimar? 2 horas da manhã, alguém estava o quê? Todo mundo estava o quê? Dormindo. Uma criança começa a fazer o quê? Chorar. E a criança começa a chorar. E o pai estava com 3 crianças. E as duas estavam dormindo. Só que aquela criança acordou e continuou chorando. E o pai tentando acalmar. Pai e mãe sabem como é complicado isso, né? É muito difícil você tentar acalmar e saber que está trazendo transtorno quem está ali. E as pessoas começaram a fazer o quê? Acordando. E muita gente acordava, algumas pessoas acordavam mais mentira, mais calma, né? Mas teve um rapaz que acordou muito estressado. Os problemas dele também, né? E ele ficou tão estressado que ele foi no comandante do trem e falou assim: não é possível, a gente está viajando há tantos dias dentro desse trem e vocês vão deixar essa criança desse jeito, chorando. E o comandante do trem falou assim: mas o que a gente vai fazer? Foi conversar com o pai. E quando chegou lá, conversando com o pai disse: eu posso contar para vocês a minha história? Eu estou recebendo a história, eu tenho muita coisa. Posso contar para vocês a minha história? Pode. Eu estou aqui com essas 3 crianças. Uma tinha 2, outra tinha 5 e outra tinha 8. Eu estou aqui com essas 3 crianças. E essa que está chorando, porque a mãe dessas crianças está lá no vagão de trás e ela está morta. Eu estou vindo da cidade tal, estou indo para a cidade de origem dela para enterrar o corpo da minha esposa. E é por isso que a criança está chorando. Olha que coisa. Porque ela acordou perguntando por mamãe. Só que ela já estava chorando, já estava perto da mãe já há alguns dias, já sentiu falta da mãe. E aí, naquele momento, houve uma comoção no trem. Aquele senhor pediu perdão ao pai. Apareceu o médico para dar assistência àquele pai. Mediu a pressão das crianças, mediu a pressão do pai. E apareceu um psicólogo para conversar com o pai, para atender as crianças. Apareceu uma nutricionista para ver a questão nutricional do pai, uma questão das crianças. Então, todo mundo se moveu naquela família enlutada. Mas aqui tem muitas lições nessa história. Tem. Das palavras de Jesus: não julgueis. E eu quero trazer aqui somente pelo menos 2 lições. A primeira é: não julgue o livro pela capa. Às vezes, aquela pessoa está agindo daquela forma
porque aquilo que ela está agindo daquela forma representa o que ela viveu a vida toda. Os resquícios de sofrimento que ela teve a vida toda. E eu entendo muito isso que eu estou falando para vocês, como terapeuta emocional. Eu tenho atendido pessoas que dizem assim: Josué, eu estou agindo dessa forma, eu não consigo me controlar. Eu não queria ser assim. Eu falei: mas você está agindo assim porque você sofreu isso e isso lá atrás. E você não superou. Então agora você não consegue agir de forma diferente diante de tal situação. Só que nós, irmãos, somos rápidos em apontar e a dizer: essa pessoa é assim e assim. Vocês concordam comigo? Somos rápidos. Mas existe uma história lá por trás. Existe ou não existe? Existe um fundo lá por trás que só Deus conhece. Deus sabe. Sabe ou não sabe? Olha pra cá. Sabe por que Jesus falou assim pra gente? Não julgueis? Porque só Ele sabe a história que vem antes. Por isso que a gente não pode julgar. A gente não conhece a história do outro. A gente não conhece a dor do outro. A gente não conhece nada do outro. A gente nem conhece a gente mesmo. Como é que a gente vai conhecer o outro? Vocês concordam comigo, sim ou não? Por isso que ele falou: não julgueis. A segunda lição que eu vejo nessa história é: nós só temos como família, irmãos, aqui, família de pai, mãe, família de sangue, mas como família da fé, nós só temos duas posições aqui para agir aqui dentro. Sabe de que forma? Ou a gente olha o outro, a atitude do outro, e julga, e dá um rótulo, né? Aqui, fulano é assim, ciclano é assim. Ou a gente se aproxima do outro, que Jesus fez, né? Para ouvir a história dele e entender por que ele está agindo daquela forma. É uma escolha da gente. É ou não é, irmãos? É uma escolha da gente. Só que o nosso problema, às vezes, sabe o que é? A gente está tão ferido pelo que o outro fez. Não, a pessoa me falou, me distratou, ela falou comigo, ela me deixou lá, ela me humilhou. A gente está tão ferido, nosso orgulho, nós estamos tão machucados, tão feridos, que a gente não tem coragem e não consegue buscar força em Deus para ir até o outro e ouvir a história dele. Entender por quê. E dizer: estou aqui para te ajudar. Você está entendendo? Eu preciso finalizar por causa do tempo, mas eu queria abrir a Bíblia com vocês no livro de Gálatas. É um texto muito conhecido, 6, Gálatas 6, Gálatas 6, verso 1 e verso 3. Todos encontraram bem? Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o que, irmãos? Espirituais. Isso quer dizer que você está no processo de quê? De cura. Deus está curando você. Então você é espiritual. Vós que sois espirituais, corrigir com o que, irmãos? Espírito de quê? Brandura. E guarda-te para que não seja também o quê? Tentado. Verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo, se o que, irmãos? Se engana. Irmãos, esse verso está dizendo, irmãos, que nós precisamos ter um novo coração, como ele falou, capaz de amar o outro do jeito que o outro é. E eu vou trazer isso aqui para o casamento. É difícil, não é, às vezes, no casamento? Né? Tem gente que está casado, obrigado, viu? Está casado porque está feliz, está sofrendo, e é um processo difícil, porque na igreja você pode se distanciar de quem quer que você, lá
Lá no trabalho, às vezes você pode se distanciar, mas em casa, quem machuca você, às vezes você não consegue se distanciar. Mas o processo aqui é, irmãos, o processo aqui é: seja um instrumento de cura na vida do outro. Seja um instrumento de cura. Às vezes ele fica tão chateado, tão triste com pessoas que nos machucam, que a gente faz duas coisas erradas. A gente, eu estou chateado com o Clébio, né? Porque ele fez uma coisa, às vezes ele fez até sem perceber, mas aí eu vou e falo com o Silvio, da minha dor. Eu pergunto para você: resolveu o problema? Não. Criou outros problemas. Porque a minha dor cresceu. Quanto eu mais falo de algo, isso cresce mais dentro de mim. Sim ou não? Sim. Mas qual é a ótica correta? O irmão Silvio, o irmão. E vai ficar com outra coisa, mas o diabo se encarrega de saber que um irmão falou do outro. Você já percebeu isso? O diabo se encarrega. Não sei se vocês já perceberam isso, né? E aí sabe o que acontece? Primeiro, falou, deveria, se eu estou chateado com o irmão, deveria procurar a irmã. Aí eu procuro o outro irmão. Primeiro problema. Segunda coisa, ele distancia você. Aí não tem um pequeno grupo na sua casa, aí eu vou mais um pequeno grupo lá não. Eu vou perguntar: se eu distanciar, vai resolver o problema? Vai haver cura? Vai haver restauração? Eu vou entender como o irmão funciona, vou entender as limitações dele. Vou entender, irmãos? Não vou entender, porque eu estou longe. Quanto mais longe, eu vou enxergar com uma lente diferente. Quanto mais próximo, eu vou enxergar com uma lente diferente, que eu vou entender o outro. Eu vou ter misericórdia do outro. E eu vou lutar pelo outro. Eu estou falando para vocês, sabe por quê? Porque lá fora as pessoas, o mundo está frio demais. Concorda comigo? Mas aqui dentro não precisa esfriar tanto. Aqui dentro tem que ser diferente. Só que para ser diferente tem que começar comigo. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Tem que começar comigo. Tem que começar com vocês, tem que começar comigo. Se começar comigo, vai ser diferente. Eu quero contar para vocês uma história para eu finalizar a mensagem desta manhã. Prepare aí, irmão. Fernando Iglesias outra vez, porque as crianças vão estar aqui, nós vamos ficar com vergonha. Então, eu vou contar para vocês uma história. Eu acho que eu fui rápido, né? Graças a Deus. Então, vou contar a história para terminar. Uma certa vez, uma irmã da igreja estava andando na rua e ela viu um irmão sentado no bar, batendo papo com uma mulher. E a irmã procurou alguém da liderança da igreja e falou assim: olha, eu vi o irmão X sentado no bar conversando com a mulher. É problemático, não é? Mas só que olha o que aconteceu. Se ela procura o irmão, talvez a história tivesse terminado de forma diferente. Só que ela procurou outras pessoas. E aí a liderança da igreja não foi contar com o irmão. Errou também. E sabe o que fez? Disciplinou o irmão. Sabe o que aconteceu com o irmão? O irmão, quando foi saber da disciplina, ele foi para o hospital. Doente. E a irmã foi visitar o irmão para pedir perdão. Correto? E quando chegou lá para pedir perdão ao irmão, o irmão falou assim: irmã, eu estou muito feliz porque você veio pedir perdão. Porque você me machucou muito. Estou muito feliz. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ele pegou umas peninhas que estavam assim, guardadinhas lá na bolsa dele, e chegou na janela assim e soltou as penas, né? E ela, assim, no terceiro andar, e ele falou assim para ela: irmã, eu te perdoo, mas eu quero que a irmã desça lá embaixo agora e traga todas as penas que eu lancei lá embaixo. Ela falou: não é possível, porque o vento vai espalhando pena para todo canto. Ele disse para ela: irmã, foi isso que você fez comigo. Eu te perdoo, mas a minha imagem, porque eu vou ter pressa em fazer o julgamento acerca da minha índole, do meu caráter.
Você sabe a real da história?